Qual área você mais percebe que a tua atuação gera, gera prosperidade, que gera abundância, que a coisa sobra? É quando você ajuda essa pessoa mais pelo lado pessoal ou quando você leva ela mais pelo lado profissional? Tem uma percepção disso ou é a mesma coisa? Ah, interessante. A base é pessoal, porque primeiro eu me motivo internamente, eu me identifico com aquilo que eu faço, para depois ir para o mundo e fazer negócios, e fazer parcerias, e vender meu produto, e disponibilizar o meu negócio para outras pessoas. A prosperidade vem da nossa verdade com o que a gente entrega para o mundo. Eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, quando um casal tem uma empresa, será que essa empresa é o sonho dos dois? Porque eu já vi muitos casais que começam pela necessidade, não pelo sonho. Começa uma empresa porque precisou e quando vê, a empresa vai crescendo e aí tem que continuar. Não tem, vale a pena continuar. E se eu não estiver feliz com aquele projeto, com aquela entrega para o mundo que aquela empresa oferece, eu vou estar não colocando toda a minha potência ali. Então, fica uma coisa mecânica, fica mais ou menos. Agora, isso pode acontecer tanto com o homem quanto para a mulher. Estar em um negócio que não é aquilo de verdade que a pessoa ama. Isso acontece muito em empresas que foram assumidas por herdeiros ou casais que começam pela necessidade. E, no Brasil, muitos empreendedores começam seus negócios pela necessidade. Foi abrindo uma nova fonte de renda e essa fonte de renda foi aumentando e daqui a pouco virou uma empresa. E está cheio de empresa de sucesso que começou assim. Sim. Mas tem pessoas aí com empresas de sucesso e internamente infeliz, depressivo, com extrema ansiedade, porque está ali se esforçando para dar certo e internamente gostaria de fazer outra coisa. Legal. Relacionamento, ele na internet, ele tem a mesma seriedade que um relacionamento presencial. A mesma realidade, só que ele tem um viés da ilusão. Porque, às vezes, a pessoa do outro lado está mostrando uma coisa que não é a realidade. Eu acho que, além disso, tem uma outra coisa que foge um pouco da nossa realidade, da nossa, que está entrando nesse mundo, está se adaptando, que é, hoje a tecnologia permite você, que está do outro lado, ser qualquer pessoa. Hoje a IA permite que você mude a sua voz, mude a sua imagem, né, mude o cenário, e, portanto, você pode falar com o rosto de outra pessoa, com a voz de outra pessoa, num cenário que você cria. Portanto, muito do que a gente vê é uma ilusão. E entender que a dificuldade de discernir o que é ilusão do que é realidade é muito, muito difícil. Até porque o cérebro humano não entende o que é ilusão e o que é realidade. Para ele é uma coisa só. E isto é um fator, eu diria assim, preocupante numa população, num grupo, que começa a ter baixo senso crítico, porque está tudo mais fácil, está tudo mais mastigado, está tudo mais construído e é mais rápido. Não tem tanto tempo para testar, para experimentar, para saber. Então, essa agilidade gera uma certa incerteza, até um modo difícil de dizer, gera uma incerteza sobre o que é real e o que não é.
E isso vai se estender para os relacionamentos. Isso vai se estender para as... E como é para você? Qual a tua análise sobre pessoas que têm amiguinhos ou amiguinhas íntimas pelos relacionamentos, enquanto o parceiro está lá do outro lado do sofá e a pessoa está no canto conversando com uma amiguinha virtual? Ou um amiguinho, Ou né? um amiguinho. Eu vou te dizer assim, hoje, com a nossa Isso é maturidade... traição para você? Olha, eu vou dizer que, no meu ponto de vista, esta é uma ilusão que o indivíduo tem que faz ele trair ele mesmo. A gente estava recentemente fazendo um podcast sobre a importância da verdade, a busca do ser humano saber quem ele é. É tão difícil, já é naturalmente difícil essa caminhada, né? Que é você estar hoje consciente do teu corpo, consciente do que você alimenta, consciente de como você funciona, o resultado que você gera. E quando você agrega a essa dificuldade mais a ilusão de um relacionamento onde você se vê sendo desejado, sendo elogiado, sendo querido, recebendo um Sendo likezinho, importante, coraçãozinho. porque quando a pessoa começa a conversar com alguém numa rede social, primeiro que ela está buscando alguma coisa. Suprir uma carência, matar uma saudade. Não existe uma ação dessa sem alguma intenção por trás. Então, o que acontece é que essa intenção, às vezes, ela não é clara. Não é clara, mas a atitude de buscar é quase como alguém que está necessitando de alguma É coisa. uma ilusão. Uma ilusão. O ser humano é tão ágil, tão Porque bom para se iludir. nós já vimos vários relacionamentos sólidos acabarem por causa de rede social. Eu vou E me quando lembrar... você vê alguém que volta a namorar com alguém lá do passado, onde vocês se encontraram? Na rede social. É meio óbvio, né? Meio comum. Quando você vê... E tem um lado bom disso, porque tem coisas muito lindas acontecendo nisso, mas tem muita ilusão e uma não responsabilidade sobre essas ações. Se você começa a chamar alguém que foi um ex ou uma ex para bater um papinho à noite ou de madrugada, ou um dia, depois outro dia, depois outro dia, o que pode acontecer? Qualquer coisa. Como pode acontecer nada. E não precisa ser um ex. É. Pode ser uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que está acabando de conhecer, pode ser uma pessoa que se interessou pelo seu trabalho, que achou muito legal o teu óculos, pode ser uma pessoa que viu uma palestra sua, pode ser uma pessoa que viu o teu podcast. E como é para Pode você ser qualquer quando coisa. eu pego o seu celular e vejo suas redes sociais? Mas hoje, para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Porque nossa vida está aberta. Depois de 40 anos, não tem mais o que esconder, né? Eu acho que existe um limite entre a curiosidade de querer ver, de querer acompanhar o que está acontecendo, e um limite entre a confiança que a gente tem no outro. Né? De saber que o outro, tá, é uma pessoa que, se acontecer alguma coisa diferente, ele vai falar, vai comentar, como a gente já fez várias vezes. Fala, olha, E até porque, se acontecer na rede social, já está acontecendo na vida real há muito tempo. alguma coisa já não está rolando. Então, assim, Exato. não tem... Porque uma coisa que eu hoje consigo ter consciência é de quantas vezes eu me sentia invadido. Aliás, é muito comum que os homens se achar invadido. Aliás, se você se sente invadido quando alguém pega o teu celular para ver as coisas, diz aqui para mim, tá? Eu também já me senti muito. Mas você se sentir invadido quando alguém entra para ver tua rede social, né? Porque a pessoa acha, não, é meu direito, é minha privacidade. Até é. Mas que isso assim, se a tua vida ela é verdadeira, se as suas relações são francas, se você usa a verdade
como teu princípio, nenhum problema. Qualquer um pode entrar e olhar. E se alguém entrar e olhar e achar que pode ter alguma coisa, uma traição, alguma coisa diferente, é bom que pergunte, né? Porque assim, perguntando eu vou responder. E, muito provavelmente, vai se esclarecer o ponto de vista. Tá? Quantas vezes você não entrou, viu alguma coisa e falou, amor, não está esquisito? O que é isso? Eu falei, olha, para mim não é nada. Mas você falando, eu vou ficar atento. Mas, né, quantas vezes Ou seja, isso fez parte do nosso processo de amadurecimento? Qual que é a função de vocês? Servir. Bárbaro. E o deles também é servir. Bárbaro. Então eu falo para você que hoje as pessoas que estão chegando lá para servir, para se conectar, para se doar, né? E uma das coisas que eu aprendi lá no Sul é isso: doar não é dar o que sobra, é dividir o que tem. Entende? Então, o que a gente doa é o nosso conhecimento, é o nosso tempo, que é muito precioso, é o nosso amor, né? E você falou de uma coisa muito importante. Isso é abundar. A abundância. Né? Ninguém dá o que não tem. Então, a gente tem que, né, deixar vazar, transbordar o conhecimento, a solidariedade, o alimento, o amor, né? O respeito. E você está falando de uma coisa que é um dos pilares do nosso processo de bem alinhados, é o servir. Se o ser humano tem consciência do papel do servir, ele tem consciência do papel de liderar, porque liderar é servir. E liderar não é dar ordem, não é essa autoridade. Liderar é conduzir, influenciar para o bem comum. Né? E para isso precisa de autoconhecimento. A gente precisa conhecer o outro, aprender a se comunicar e aprender a saber que a gente vive numa rede. Né? E aí, você que está nos acompanhando, que tem gosto por desenvolver, por se conhecer, gosta de servir e tem consciência de rede, esse aqui é o canal. E aqui a gente vai estar trazendo amigos como esse casal, né? Exato. E chega para cá que Tem você história. fica bem alinhado, né? E tem uma coisa do papel do líder que é muito pouco falado, mas é muito importante, no meu ver, que é o quanto que o papel da liderança também é dar atenção às pessoas. E isso é um servir, porque às vezes o que a pessoa está te pedindo é muito pouco. É ser ouvido, é ter o não julgamento quando ele traz uma demanda, seja um colaborador, seja um cliente, seja um hóspede, seja um mentorado. Então, o líder também precisa aprender a dar essa atenção e, para isso, ele tem que ser mais sensível, ele tem que ser mais empático e não julgar, né? Porque, às vezes, você olha alguém de cara feia e de imediato você pode achar ele está bravo comigo. E a pessoa está triste, está preocupada com o boleto que não pagou. Enfim, o papel do líder é muito precioso. E a vida lapida, né? Como todas as dificuldades que vocês passaram, o quanto de liderança vocês têm aí enraizado para liderar. Sim, 2 líderes, né? 2 As empreendedores, né? Porque, né, a gente é isso, né? Não é? É um casal inspirador, tá? Eu acho que Obrigado. essa foi acho que foi o motivo que nos uniu, né? Essa inspiração, essa história que vocês trazem de superação, de propósito, de respeito, né? Porque a gente nota o quanto vocês têm essa pegada do respeito. E que as parabéns. nossas ações confirmem nossas palavras, não é verdade? Sem dúvida. Exato. E que a prosperidade possa estar na casa de vocês, Amém. né? Com tudo de bom que vocês estão servindo. E tenho aqui sejam nossos amigos, Com certeza. né? Nesse reencontro. Com Assim? certeza. Como identificar o momento que nós precisamos pegar leve com o outro? Quando a gente começa a falar dessa coisa de pegar leve, né? A primeira palavra que me vem assim é empatia. E assim, pegar leve é uma classificação que a gente pode dizer que é um pouco diferente do papo reto. Sim. Né? No papo reto, a gente vai direto no assunto. No pegar leve é a gente saber que tem um momento certo, o outro está num outro time, existe algumas coisas acontecendo que
precisa de um tempo de processamento, né? E isso não dá para acontecer se a gente não trabalhar um pouco a nossa empatia. Aliás, se não tiver a empatia com o princípio. Então, em que momentos nós precisamos estar atentos que o nosso parceiro, nosso marido, nossa esposa, está precisando de que eu pegue leve? Que momentos você acha que, eu diria, doença, estresse por excesso de tarefas profissionais, estresse emocional, para as mulheres, TPM. Nossa, todo mês pegar leve, né? A gente pega Uma leve. semaninha por mês. A gente pega leve 15 dias antes, durante e 15 dias depois, né? Então, Não é assim, tudo isso. Mas tirando a brincadeira de lado, acho que tem um lance assim que é trabalhar a nossa sensibilidade, né? Então, eu acho que quando você começa a falar, são muitas coisas que fazem com que a gente tenha que pegar leve. E quantas vezes, né, a gente aprendeu a pegar leve um com o outro. E pegar leve tem uma coisa que é saber que o limite do outro está um pouco além daquilo que ele consegue fazer gestão, né? Eu vou falar de mim. Tem hora que você pega leve... Fala de mim e fala de você. Fala de mim, né? Eu vou falar de mim, assim. Como que eu vejo você pegando leve? Quando eu tô irritado, quando eu tô com o meu limite de paciência pequeno, quando eu tô com algumas frustrações e eu preciso de um tempo para processar, é porque eu, particularmente, eu não sei se é do homem, mas assim, tem pessoas que têm menos compreensão do que sente. Sente e reage. Então, como a gente tem menos compreensão, a gente tem mais reação. Então, ao sentir certas coisas que incomodam, a gente reage. Ou reage de ficar quieto, ou reage de falar logo, de paporrada, de resolver, né? Eu acho que a reação de ficar quieto não é uma reação, né? Eu acho que é uma fuga. Não, uma reação. Uma reação, inclusive, para mim, é uma reação. É uma ação que vem de alguma coisa que eu sinto. E, portanto, para não falar besteira, para não ser injusto, para não ser agressivo, para não pisar na bola, para N consequências, eu me contenho. E essa contenção é uma reação que me torna introspectivo, calado, sisudo, meio sério, né? Meio fechado. Mal-humorado. Mal-humorado, né? Ou pelo menos a impressão de mal-humorado. E mal-humorado de verdade. E aí isso daí é um momento que eu preciso, às vezes, ter uma conversa interna, ter um processamento, às vezes eu preciso amadurecer, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Mas quando a gente começa a vida, isso ainda é muito pouco compreendido, né? Então a gente leva mais tempo. E eu acho que eu noto muitas vezes quando você pega leve, quando a sua inteligência emocional permite ver o que eu não estou mostrando. Por exemplo, eu estou quieto demais, estou mais sisudo, estou falando menos em algumas situações, me expressando menos, né? Então você já fica ligada, você evita certos apertos, né? Algumas conversas difíceis, né? E a minha inteligência emocional me traz a sensibilidade de perceber algo que era muito importante e você se frustrou. E eu sei que, consequentemente, essa frustração dá aquela queda na autoestima, dá aquele questionamento, onde foi que eu errei, a sua autocobrança bate forte. Ou seja, a frustração bate ali pesado e é um sentimento muito difícil de... Não tem o que fazer com a frustração, você tem que passar por ela. Sim. Não dá para ignorar, porque é uma coisa que visceral, é de dentro, a frustração. E aí, se você já está se cobrando pela sua frustração e eu vou te questionar ou querer que você saia daquilo, eu vou forçar uma barra que, assim,
eu já sei que você precisa de um tempo Sim. para administrar isso dentro de você. O máximo que eu faço é: amor, tá tudo bem? Amor, compreende o outro lado? Olha, você deu um show ali na outra situação. Foca naquilo que você faz bem. Eu acho que você traz uma coisa da inteligência, porque você falou muito bem, né? Que assim, então existem as frustrações, todo mundo passa por elas. Todo mundo tem. E precisa lidar com elas, porque não tem jeito de amadurecer a não ser lidar com a frustração. E existe um aprendizado na relação, né? No nosso caso, mais de 40 anos, né? Mas assim, existe um aprendizado que é saber exatamente o limite entre você dar um tempo e você pressionar, você dar uma direção, né? Porque se der um tempo e não ligar, é não ligar, é deixar rolar. É bem falado. Dar um tempo, porque o outro está precisando de um tempo, não é esquecer. Não é não se importar. Não é não se importar. Sim. E não é negligenciar. Sim. É simplesmente respeitar. Dar um passinho para trás, porque o outro precisa de um espaço maior para digerir o que aconteceu. Eu acho que tudo funciona, me vem agora como se fosse uma dança. Uma dança onde a gente tem a perspectiva da respiração do outro. Porque quando a gente está... Quem faz dança de salão, né, a gente tem essa experiência, é muito importante a gente estar no monitoramento da respiração do outro. Né? Então, assim, quando falta ar, um passo a mais, um tropicão, a gente meio que se realinha na respiração. Então, eu acho que tem um espaço de respiração, que é esse espaço onde cada um tem esse momento de respirar, o outro retrai, enquanto o outro retrai, o outro respira. Né? Então, existe uma dança. Eu acho que esta dança, que é o limite da relação, entender até onde vai certo limite, até onde eu tenho que acionar a minha presença, até onde vai eu respeitar e deixar o outro, até onde eu ajudo a ele olhar para alguma coisa boa, para poder ganhar autoestima, para poder voltar. Né? Então, assim, é uma coisa muito sensível e, ao mesmo tempo, muito inteligente. Exige muita capacidade de observar, sem julgar e sem criticar. E isso, para mim, é o estado de empatia. Quando eu faço algum treinamento, algum curso para líderes, eu falo, empatia é o nome que a gente dá para uma ação, uma atitude, que é o ato de você se colocar no lugar do outro, ou tentar se colocar no lugar do outro, olhar com os olhos que o outro tem, a partir da dinâmica da experiência do outro, procurar ver a partir da referência que o outro traz, a dor, a percepção que o outro traz, sem você julgar, sem criticar, apenas constatar. E a partir dessa informação, você decidir. Então, para mim, empatia não é a decisão, não é o acolhimento ou não acolhimento, não é a ação posterior, ajuda ou não ajuda. A empatia é o ato de receber. E aí, o que eu faço com o que eu recebo de informação é uma decisão. Então, a empatia antecede a essa... Mas é o ato de receber, tentando se colocar no lugar da pessoa? Eu vou utilizar que é a disposição de não estar no lugar de ninguém. Nem do outro, nem sua. E é por isso não tem um julgamento. Não tem senso crítico. Tem eu acho que é quase que uma predisposição de tentar olhar sobre uma outra ótica o que o outro traz, que pode ser a ótica dele, que pode ser o olhar do outro. E, portanto, eu começo a ampliar o meu jeito de ver, que nem sempre é o seu, porque você tem a sua experiência, você tem o seu olhar, muitas vezes você vai ter que me dizer o que você está sentindo para eu poder entender. Uhum. E, simplesmente,
Então, a empatia tem essa perspectiva de estar à disposição, acolher o que vem, sem julgar, para que a gente possa fazer essa dança. Eu acho que é bem isso que me veio. Quando a gente fala pegar leve, me vem muito essa habilidade do dançarino. A responsabilidade que você tem de conduzir estando junto. Então, assim, entender qual é o momento que eu dou habilidade passo. da dança. A dança. Não Conta pra é gente, fácil. e essa vida de casado e empreendedor? O que vocês têm para me contar? Aí tem uma sutil diferença, né? A gente fez tudo ao contrário. Exato. Porque primeiro usamos a nossa relação, o qual aconteceu, para nos conhecermos. A intenção de cada um era se conhecer, primeiramente. Sim. E usamos a relação para isso. Conhecer Deus, conhecer a verdade, conhecer a vida. Então, essa força nos uniu. Então, tudo se moveu na nossa vida como um grande tabuleiro para que estejamos juntos. E esse foi o primeiro propósito. Então, desde esse primeiro propósito de nos conhecermos, e isso ocorre dentro de um ritual, justamente. Sim. Então, dentro de um movimento de autoconhecimento, e nos darmos conta de que juntos iríamos encontrar. Esse movimento nos dá essa resposta, né? De que juntos iremos encontrar. E começamos a conviver imediatamente se nos conhecermos, como uma obediência imediata a essa força que nos movia. Ou seja, nós nos unimos em nome deste propósito de autorreconhecimento. E a união de convivência de casal, vamos dizer que ela veio minutos depois, segundos depois, e agora sim a gente vai se conhecer aqui. Então, tudo que os casais fizeram, a maioria, né? No primeiro ano é muito mais tranquilo. O nosso primeiro ano foi uma loucura. Porque como nós tínhamos um propósito de nos desmascarar um ao outro, e para si mesmo, então foi um ano de, assim, ferida para todo lado. Eu costumo dizer que ele teve muita paciência comigo, né? Meu mestre, meu guia, porque tudo, assim, saiu tudo, né? O propósito era espiritual, primeiramente. Depois estava o relacionamento. Exato. Sempre. Depois estava o resto. Sempre. Depois estava o empreendedorismo. Depois estava... Sempre. Qualquer projeto juntos não iria funcionar se não houver um entendimento espiritual. Sem Então, a dúvida. espiritualidade Vocês começaram foi... do avesso, efetivamente. Exatamente. Né? Exatamente. E talvez vocês tenham aí uma história que antecede para chegar aí. Claro. E talvez se eles pudessem nos ajudar a entender O que leva alguma coisa. Né? um casal se unir pela espiritualidade antes de qualquer outro caminho, né? Que une as pessoas. Isso já implica umas lembranças de outros tempos fora este que se apresentam depois, né? Eu creio, vejo assim, na verdade, não é uma crença porque é uma coisa que eu vivo, né? Não preciso acreditar no que estou vendo. Então, ela é uma resposta ao que eu pedia de um parceiro, um companheiro, assim, no sentido de com quem vou encontrar essa resposta. Porque desde onde eu estava, onde me encontrava, na prática espiritual que eu estava, diz assim que você só retorna à origem dia 2, em par. Interessante. Que é a união da dualidade, né? Exatamente. Se tornar o outro, se fundir em outro. Se reconhecer no outro. Isso, né? Daí isso também pode ser usado naquela historinha de par em par, subindo na arca, como uma ilustração de par em pares. Então, isso de alguma forma ocorreu. E aí ela aparece para me trazer essa resposta. Logo, eu fico sabendo de que também eu era a resposta ao que ela buscava. Então, vivemos algo realmente mágico.
Uma busca de crianças, né? Acho que é isso que eles estão um pouco... O Félix, da onde vem? Porque essa busca da sua criança, né? O seu menino. Sim. Seu menino mágico que estava buscando a verdade. Sim. Né? Eu não acredito nas coisas que eu não vejo. Por exemplo, eu preciso que você... Não preciso, não. Mas o que ocorre comigo é porque eu senti, eu toquei, eu saboreei, alguma coisa... Senão, para mim, não faz sentido. Nada me convence de nada. E eu detesto ficar imaginando alguma coisa. Porque isso é tão pessoal meu, a minha imaginação entende. Aí alguém me sugere algo, aí imagina... Já é um campo muito meu, entende isso? Aí você vai querer implantar uma ideia para que eu imagine também. Isso pode atrapalhar a minha imaginação, entende? Sim, total. Vem contaminar, não. E eu quero muito ser honesto e puro, com muito respeito à minha mente. Não deixar colocando qualquer coisa entrando ali que vai bagunçar, depois ter que ficar olhando e arrumando e dar um trampo. Qual é o perfil de profissionais que você mais ajuda dentro desse papel de liderança, donos de empresa? E que ferramentas que você mais usa para ajudá-los nesse processo? Qual é o perfil e como é que você ajuda essas pessoas? Então, eu acho que assim, vale mencionar, né, que por ter uma mente processual, portanto, eu tenho uma visão muito prática das coisas. Essa coisa do engenheiro, né, da começo, meio e fim, processos e tal. Então, essa visão processual. Uma sensibilidade de leitura, uma capacidade intuitiva de sensibilidade que não é muito comum para quem tem uma mente processual, porque é muito prático, lógico e prático. Mas essa sensibilidade, essa junção dessas duas ferramentas, dessas duas habilidades... Que são características suas, pessoais. Que são características que eu tenho e eu aprendi a desenvolver e a lidar, que poderiam ter sido meus problemas, assim como também são as minhas soluções. Elas me trouxeram uma habilidade de poder identificar diferentes linguagens no mundo corporativo. E, aliás, o mundo corporativo é um mundo que eu lidei muito bem, né? Essa coisa de produtividade, de resultado, de eficácia, né? Então, é um lugar que eu entendo bem. Portanto, eu tenho uma linguagem muito fácil com donos de empresa, né? Porque eu também sou dono de empresa. Eu tenho uma ótima frequência com executivos, porque eu fui executivo durante muito tempo em muitas empresas. E, de maneira geral, com quem está no papel de líder, porque eu assumi esse papel durante muito tempo. Então, líderes, executivos, mas especificamente donos de empresa com um olhar mais empreendedor, então são clientes que eu tenho uma aderência maior por ter essa visão prática, de utilidade dos recursos à disposição, sejam recursos humanos ou recursos materiais, recursos de competência e potência, e busca de resultado. Mas sempre alinhado, e aí o bem alinhados, né? Sempre alinhado com o quanto que a gente engaja as pessoas. Porque uma das coisas que eu aprendi, e é uma das coisas que os meus clientes buscam, é que sozinho eu não funciono. E por não funcionar sozinho... Só que tem muita gente que acha que Não, dá para fazer tudo sozinho. Eu diria que assim, a maioria de nós tem certeza que faria tudo sozinho. E eu era um deles. É que, na realidade, isso é impossível. Até porque não se faz nada sozinho. Então, ter a compreensão de que eu não funciono sozinho e que eu preciso de pessoas e eu preciso aprender a lidar com essas pessoas para que a gente juntos possa criar alguma coisa, é uma das buscas que os meus clientes vêm até mim, que é como eu apliquei isso na minha vida, como que eu montei times, como que eu ajudei empresas, empresários, executivos e líderes a criar maior engajamento, fazer a leitura dos perfis e dos comportamentos que ele tem à disposição, como fazer um processo de seleção, um processo de manejo de equipe de uma maneira produtiva, como ele lida com as questões dele, emocional, e as questões de relacionamento num ambiente corporativo. Então,
Então, essas são as habilidades. E eu só consigo fazer isso através de 2 caminhos básicos. Em programas executivos, em programas de empresa, como programas de liderança, de cultura, de gente e gestão, que é uma área que eu atuo bastante, né? Então, na área de governança. Sempre focado em equipe, em pessoas? Sempre focado em líderes. Porque esse olhar do líder, em qualquer estágio, operacional, tático ou estratégico, mas com um viés muito mais do olhar estratégico, do olhar de negócio, para o próprio negócio em si, como fazer essa gestão. E um trabalho mais pontual, mais específico, que é o trabalho de mentoria. Tá? Então, entre esse trabalho de corporativo, de liderança, de cultura, né, mais corporativo nesse contexto, de comunicação, eu tenho também os trabalhos mais próprios para os executivos, para os líderes, que são os trabalhos de mentoria. E nos trabalhos de mentoria, a gente tem hoje uma atuação, eu tenho hoje uma atuação mais direta com cada um, essa relação de confiança, essa relação de maturidade, por ter experimentado, ajuda as pessoas a terem um pouco mais de facilidade. Por ter experimentado, ter vivido coisas que alguns deles vão passar, e a gente poder oferecer para eles, antever alguma possibilidade. Qual a linha que separa o que é um mentor, o que é um conselheiro, o que é um coach nesse papel de você ajudar outros líderes? Eu diria assim, como eu acho que tudo começa na grande habilidade de coach e técnico de ajudar a compreender como performar, como ter uma melhor produtividade. Porque coach não é que nada mais, mas a essência do coach é como que eu utilizo conhecimento técnico para aprimorar a habilidade de entrega das pessoas. Então, esse é um papel. E uma das maneiras é extrair delas o melhor. E uma das formas é através de perguntas. Então, costuma-se dizer que um coach é um ótimo perguntador. Habilidades técnicas de perguntas para estimular no outro a melhor potência do outro. Eu acho que tudo nasce daí. Quando a gente transita, a gente chega num lugar de conselheiro, aquele que já experimentou muito e as pessoas, pela confiança, pedem os conselhos. Então, você vai oferecer o teu ponto de vista sobre. Então, você vai dar o teu palpite. E hoje, sobre essa ótica, né, então, eu tive a chance de conhecer o pessoal do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no qual eu faço parte, transito por outras unidades de aprendizagem sobre o tema, e existe essa função de conselheiro nas empresas, na qual hoje eu participo de algumas empresas como um conselheiro com este olhar humano, esse olhar da liderança, esse olhar da cultura. Há um afastamento, né? Eu não conheço isso na minha vida de casal. Legal. Porque, diferente de vocês, eu conheci o Wilson e a medicina juntos. Isso. E nosso propósito de vida sempre foi trabalhar, se colocar a serviço. E ficar juntos. E ficar juntos. Né? Tudo então, de bom. E aí, a gente, dentro desse caminho, a gente sempre teve muito afinado, né? Nas ideias, nos desejos, nos projetos, nos propósitos. Eu sou bastidor. Né? Base. Eu sou a base, eu sou bastidor. Vocês me veem ao lado do Wilson nos trabalhos espirituais. Né? No retiro, no workshop, onde... Na verdade, eu vou onde o Wilson precisa de mim. Às vezes tem um trabalho de empresa também, que tem alguma coisa... Às vezes o Wilson gosta que eu esteja ao lado dele. Sim. Às vezes é para fazer quase nada, mas ele gosta que eu esteja ali. Então, eu estou. Mas eu não sou necessária no trabalho do Wilson presencial. Eu sou necessária no trabalho do Wilson. Eu construo para ele
o próximo passo, ou o caminho, ou falo com as pessoas, eu vou Dá abrindo o suporte todo necessário para que ele possa estar inteiro trabalhando no que ele faz. Bem, mais ele do é que ótimo. isso. Mais do que isso. Agora vamos ver a outra parte. Não, existe um suporte afetivo. Bom, eu não seria quem eu sou se eu não fosse ela. Simples assim. Que lindo. É isso aí. Eu acredito e Eu fico entendo. sensibilizada com a tua emoção, porque eu acredito piamente nisso. E eu convirjo com você. Eu não seria quem eu sou se não fosse ela. E quando você fala que você está no suporte, nos bastidores, é só uma maneira de expressar, porque esse lugar é a base que dá condição da flecha chegar onde tem que chegar. Sim. Tu é o arco. Né? Eu falo isso porque a Adelina muitas vezes é o arco. É ela que estica, que vai e tal, e ela só me manda para onde eu tenho que ir. E eu vou. Né? Mas uma flecha não funciona sem o arco, e o arco não funciona sem uma flecha. É um conjunto, né? Eu acho que a relação conjugal, ela precisa chegar a se encontrar como um conjunto. Quais os nossos papéis? Aonde a gente está precursor de alguma coisa e aonde a gente também é apoio, porque tem momentos que a gente é mais apoio. Claro. Né? Em algumas situações, quando você falou da parte espiritual, tem lugar que você lá, só você põe a mão. Não pode ser o Wilson. Né? Tem que ser a sua força, a sua potência, né? Essa coisa do feminino, né? Da mulher, né? Do acolher. Nossa, eu acredito tanto nisso. Teve uma época, quando a gente começou a trabalhar, nós vivemos alguns conflitos. Ah, muito. Quase nenhum. Alguns. Não nesse tema, né? Do tema de eu ficar... Também fiquei muito nos bastidores, só que chegou uma hora que isso começou a me incomodar, fiquei meio rebelde e tal. Mas depois eu vi que eu estava competindo com o Félix em algumas coisas. E aquilo estava me gerando um forçar a ser uma coisa que eu não era e me dando infelicidade, né? Chegando nesse resultado infeliz. A ponto de eu falar, pera, tem alguma coisa errada. E, na verdade, eu precisei dar um passinho para trás, que é me afastar um pouquinho, para depois somar de uma forma íntegra e sem aquela competição. Por isso que eu tenho a mentoria adestradora de maridos, que é uma coisa de a mulher saber a potência que ela tem quando ela está apoiando junto. O que um casal juntos podem chegar num lugar muito mais longo do que um sozinho. Né? Essa força que um casal tem. E muitas vezes, na competição, não existe força maior, existe atrito. Eu acho que eu nunca entrei em competição com o Wilson nesse período. Para estar nesse vínculo, E você fala adestrador, por exemplo, eu mando pra caramba no Wilson, mas só que ele não me obedece, é um problema isso, sabe? Eu sou inadestrável. É inadestrável, cara. Será? E eu digo que ele tem corda, porque ele, às vezes ele é bem soltinho, né? Diz que tem corda, mas é comprida pra caramba a corda, você entendeu? Mas tem corda. Mas não fica sem você nos trabalhos, né? E assim ele na vida. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala de adestradora, né? Eu tive muitos amigos que me ligaram e falaram, nossa, mas que coisa, adestrador é muito feio, muda isso, né? Porque dá uma sensação que a gente é cachorro e tal. Eu falei, cara, isso é a sua sensação, não é minha. Porque quando a gente fala de adestrador, é que ela tem a habilidade e a inteligência. A sabedoria e feminina. A sabedoria de me permitir, às vezes, achar até que eu mando. Mas, na verdade, quem tá na condução é ela. E esse jogo, é um jogo de... É como se fosse uma dança. Né? E, na onde verdade, eu tenho o maior são desejo. Os dois, porque não dá para fazer nada sem adestrar as nossas próprias emoções. Isso é a base. Esse é o fundamento, né? Esse é o fundamento. Adestrar os nossos animais internos, né? Cuidar disso para que a gente possa ter o respeito com o outro e gerar alguma coisa mais íntegra. Tem uma coisa que veio agora que é assim, o quanto que a competição entre casais, seja no ambiente familiar ou no ambiente corporativo, é destrutivo para uma relação. E a competição, para mim, tem muito a ver com uma questão de estima.
de autoconhecimento e de consciência. Porque eu não preciso competir, né, com o outro. Às vezes eu preciso apenas, se eu for falar na competição no sentido de ser melhor, mas comigo mesmo, né? Eu penso assim, eu preciso ser melhor para mim mesmo, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Eu preciso estar mais inteiro. E aí a competição com o outro diminui. E aí gera o que talvez vocês já começaram mais maduros. Não, eu fico feliz com que ele brilha. Isso me alimenta também. Olha que bárbaro. Isso, quando a mulher descobre isso, ela só incentiva e desafia ele a crescer cada vez mais. Isso, essa é a ideia. E quando você fala, dá até a energia muda, né? Essa uma também emoção, é a né? ideia. Eu fico super orgulhosa de ver o Félix crescendo e tudo mais. E eu sei que eu cresço juntos.